Pessoal, tudo bem? Em 1873, Helena Petrovna Blavatsky estava com 42 anos. Então, os grandes mestres do Himalaia deram uma ordem: vá para os Estados Unidos da América. Mas Helena estava quebradíssima, não tinha grana. Ela raspa todos os cobres lá do tacho e consegue comprar uma passagem de terceira classe lá para os Estados Unidos e se manda para os Estados Unidos da América. A vida não está nada fácil para Helena, ela não tem grana. Chegando lá, ela vai se hospedar num pensionato lá que tinha para mulheres operárias e sobrevive fazendo bolsas e limpadores de caneta tinteiros. Helena é subitamente agraciada com uma herança que chega do pai. Não é muita grana, mas deu um alento ali para Helena. Ela pega todo o dinheiro que recebeu da herança e aplica numa criação de frangos, que obviamente, dentro de pouco tempo, vai falir. O negócio da Helena não é comercializar o concreto, o real, né? O negócio dela é a comercialização dos bens simbólicos, da fantasia, da imaginação, né? Só que as coisas, até então, não estavam muito claras para ela. A Helena, ela ainda não havia atingido os seus 108 quilos. Ela era bem corpulenta. Já era bastante corpulenta na época, mas não havia ainda atingido esse limiar no seu peso. Ela apreciava enormemente os pratos gordurosos. Um dos seus mais preferidos era ovo frito flutuando na manteiga. Ela adorava esses ovos fritos flutuando na manteiga. Bom, Helena era uma figura, usava um monte de anéis nos dedos, alguns com pedras verdadeiras. Fumava sem parar, gostava muito do haxixe, mas fumava cigarro comum também, que ela guardava numa bolsa que tinha aqui no peito, como um colar. Essa bolsa originalmente havia sido a cabeça de um pequeno animal. Usava umas roupas um pouco exóticas, mas muito velhas. Falava sem parar, era engraçada, espirituosa, era cômica, não dava a mínima nem para ninguém, nem para nada. Falava o que lhe vinha na cabeça. Parece que na época já não gostava mais tanto de sexo assim, mas falava sobre o assunto abertamente. Helena, na época, tentava emplacar uma carreira de médium. Depois ela vai renegar isso, dizer que a conversa dela sempre foi com os grandes mestres. Mas no início ela tenta emplacar uma carreira de médium, que acaba fracassando. Acusam ela de fraude dali, fraude de cá, fraude dali, fraude de cá, mas ela tentou. Os espíritos que ela mais gostava de materializar, ela materializava os espíritos. Ela atuava basicamente com um grupo limitado de espíritos, o seu repertório era esse. Tinha o espírito de um tio, 2 criados russos, um mercador persa e um guerreiro curdo. Esses eram os espíritos que ela materializava. O seu repertório era esse aí. Então ela estava naquela vida ali, quando um dia ela lê no jornal, ela descobre um sujeito chamado Henry Occult. O Henry Occult era também um figuraço, uma outra figura altamente excêntrica. O Henry Occult era um cara que manjava tudo de agricultura. Havia escrito dezenas de livros sobre agricultura, alguns desses livros com sucesso nacional. Quando estoura a Guerra da Secessão, ele entra para o exército
e fará carreira no exército. Quando acaba a guerra, quando termina a guerra, ele sai com a patente de coronel. E basicamente será conhecido até o final da vida como Coronel Olcott. O Olcott, quando termina a guerra, ele resolve ser advogado. Então ele estuda, faz a prova da ordem, passa e se estabelece como advogado e passa a ganhar a vida como advogado. Mas o grande barato do Olcott, o que mais lhe dava prazer não era isso. O Olcott era o cara do outro mundo. Ele era chegadíssimo no tema dos espíritos, dos mortos, da levitação, da materialização e da desmaterialização dos corpos, da cura espiritual, do mesmerismo. Era a alma gêmea de Helena Petrovna Blavatsky. Helena, quando lê os seus artigos, sim, porque ele se transforma num jornalista do fantástico. Havia lá um espírito manifestando num determinado lugar, lá ia o Olcott. Havia uma manifestação qualquer sobrenatural no outro lado, alguém fazendo uma cura espiritual, lá estava o Olcott. E ele ia narrando isso para os seus leitores. E alcançou um relativo sucesso lá nos Estados Unidos da América. A Helena, quando lê aqueles artigos, ela fica impressionadíssima e fala: eu tenho que conhecer esse cara. E os dois vão formar uma dupla que dará muito certo, porque eles vão fundar a Sociedade Teosófica. Quando eles se encontram, há um tremor em todo o universo. Há uma energia quântica que pulula para lá e para cá. Ele se apaixona por ela e ela se apaixona por ele. Mas não levem a mal, uma paixão no mundo das ideias. Parece que eles nunca tiveram nada sexual. Foram grandes companheiros, grandes amigos, gozavam ali de uma fraternidade intelectual, imaginativa muito grande. O Olcott vai se encantar com Helena Blavatsky e Helena vai gostar muito do Olcott, do seu interesse, do seu conhecimento, da sua organização, do seu dinamismo. E, de fato, a vida dos dois não será mais a mesma depois desse encontro. A Helena Blavatsky, depois que encontra o Olcott, irá subir e muito economicamente. A grana vai começar a chegar para Helena Blavatsky. E, em troca, Helena irá contribuir e muito para que Olcott dê um upgrade nos seus delírios ocultistas. Mas a história não acaba por aí. Tem muito mais ainda. Mas isso nós vamos ver no próximo vídeo.